Umbanda, religião ou seita? O que é uma religião? O que é uma seita, afinal? Às vezes a gente vê um ou outro desavisado, desinformado, que a religião de Umbanda não é religião. Desavisado porque para a pessoa dizer isso, ela só pode não saber, não ter conhecimento de causa sobre o que é. E além do mais, essa pessoa ainda diz que a Umbanda é uma seita. Aí piorou de vez. Então a gente deveria desenvolver essa afirmação como uma pergunta. Fulano, por favor, defina o que é seita. Você está dizendo que Umbanda não é religião, então fale o que é seita. Responda para mim o que é seita. Você sabe o que é seita? Você sabe o que de fato é religião? Por que você está dizendo que a Umbanda é seita? Você sabe o que é isso? Então me diga o que é. Me fale o que é uma seita. Seita é uma palavra que foi criada principalmente na época em que haviam religiões oficiais. Numa época que, por exemplo, aqui no Brasil, a religião oficial era o catolicismo. E essas grandes religiões, essa palavra foi cunhada, calcada e fundamentada dentro das grandes religiões para identificar um grupo de pessoas ou um grupo de religiosos que se afastavam da sua religião principal e passavam a praticá-la contestando o grupo original. Então a seita nasce do sectarismo. A seita nasce de um grupo que se afasta da sua religião original, se tornando um grupo de sectários para se contestar as verdades daquela religião. Então, na verdade, muitas das grandes religiões nasceram como pequenas seitas de outras religiões. Ou não é verdade que o conceito cristão parte da pessoa de Jesus, que é um judeu e que tem alguns valores e verdades diferentes da sua religião original, do judaísmo. Apenas para dar um exemplo, o judaísmo ensina que não se deve trabalhar aos sábados. E Jesus tem uma passagem bíblica em que Jesus, ele mesmo, estava exercendo uma atividade com os seus discípulos ao sábado. Diz lá, mestre, mas hoje é sábado. Aí ele diz, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. A Torá, que é o livro sagrado dos judeus, que inclui o Pentateuco, que está no Velho Testamento, diz, inclusive, como você deve se alimentar. Jesus, sendo questionado pela sua alimentação, ele diz, mais importa o que sai da boca do que entra pela boca. Há ainda passagens bíblicas memoráveis, naqueles que vão, por exemplo, que vão apedrejar a adúltera. É a lei. Apedrejar uma adúltera naquela época era uma lei. E Jesus diz, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Não interessa se você tem ou não pecado. O que interessa é o que a lei diz. E a adúltera deve morrer apedrejada no momento em que Jesus diz, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Ele já está pregando aí um valor diferente. O Velho Testamento ele se fundamenta na lei de Talião. É a lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus diz, ame seus inimigos, ame o próximo como a si mesmo. Ele traz uma nova lei, a lei do amor. Então isso nasce como uma seita judaica, que mais tarde será abraçada por um grande número de pessoas que bem mais tarde, lá pelos anos 300 depois de Cristo, vai se tornar uma religião oficial em Roma por conta do imperador Constantino. Constantino é que declara o cristianismo a sua religião por meio da Igreja Católica, que ali nasce uma religião, que era antes uma seita, um grupo que contestava os valores originais. Nasce aí então a religião católica, que é uma mistura de valores entre o judaísmo com um novo olhar cristão e com valores da religiosidade romana. E assim nasce a religião católica, que também é uma religião sincrética. O próprio judaísmo nasce de uma religião semita. Se formos falar sobre a religião do judaísmo, podemos falar de Moisés. Moisés foi criado para ser um egípcio, fugiu do Egito. E lembrando que o Egito está na África. E ali, em torno da religião da Etiópia, Moisés se torna discípulo do seu sogro, Jetro, um sacerdote africano, pai de Séfora. Depois ele volta ao seu povo semita, que tem um estudo de religiosidade que é considerado a semente da Cabala.
da cabala hebraica, que é magia e religião. Até porque nada nasce do nada. Uma religião bebe nas águas de outras religiões para nascer. Mas quando um grupo se afasta do seu grupo original, de uma grande religião, só para contestar, esse grupo é chamado de seita. E hoje em dia, quando um grupo se afasta de uma religião, esse grupo cria uma nova religião. Não é mais considerado seita. Hoje em dia, a palavra seita ela é usada como um símbolo de preconceito. A palavra seita ela é usada sempre para diminuir a religião do outro. Se eu falar a tua religião é uma seita, essa palavra está sendo usada para diminuir a religião do outro. Porque mesmo os pequenos grupos constituem pequenos grupos de novas religiões. Ninguém é considerado seita hoje em dia. Hoje em dia é considerado seita, sim, grupos de pessoas, de pseudo-religiosos que pratiquem algo que possa fazer mal a si mesmo ou à sociedade. Então, grupo de religiosos que se matam para ir embora no rabo de um cometa, por exemplo, grupo de religiosos que fecham uma propriedade particular para exercer atividade que atentam contra valores ou que atentem contra outras pessoas, contra o pudor, contra a moral, contra a integridade física de outras pessoas. Grupo de religiosos que criam algo para agredirem as outras pessoas, algo que não é aceito pela sociedade nem pela lei, porque machuca a si mesmo ou machuca outras pessoas. Aí nesses casos, se pode chamar de seita. No caso da Umbanda, a Umbanda não nasceu para atacar. A Umbanda não nasceu para agredir ninguém. A Umbanda não nasceu para atacar outras religiões. A Umbanda não é uma religião fechada. A Umbanda é uma religião aberta. Não é uma religião de segredos. Tudo que se pratica na Umbanda pode ser mostrado, pode ser falado, pode ser ensinado, pode e deve ser praticado. Na Umbanda, nós não podemos fazer nada do qual implique numa vergonha, num sentimento de estar sendo exposto ao ridículo. Não podemos, não devemos fazer nada que venha ferir os meus valores, os seus valores, a minha moral, a sua moral, o meu pudor. Na religião de Umbanda, nós só podemos e devemos praticar o bem e a caridade. E a Umbanda hoje é praticada por milhares de pessoas. Está longe de ser uma seita. Umbanda é uma religião, uma grande religião. E a questão é, o que é religião? Nós devemos saber isso também. Porque muitos dizem que religião só é religião se tiver mandamentos, se tiver um código, se tiver esta ou aquela estrutura religiosa. Não, eu posso dizer que a Igreja Católica, que é uma religião fundamentada num livro, que é a Bíblia, que fundamenta dentro desta Bíblia o novo Evangelho, a vida de Jesus, e na construção ritualística dada pelos seus discípulos, chamados de apóstolos, e mais tarde pelos seus pontífices, assentados na cadeira de Pedro, colocado em Roma, ali eu tenho uma religião com uma estrutura no judaísmo. Tenho outra religião também fundamentada no livro, no Torá. O Islã, eu tenho outra religião fundamentada também em outro livro, que é o Corão, que podemos chamar de religiões do livro, religiões de livro, religiões fundamentadas em livros, religiões codificadas, religiões instituídas, mas não é o único modelo de religião que existe. Porque o índio quando ele está rezando, quando ele está curando, quando o índio está falando com Tupã, que é um nome de Deus, de vários outros nomes, porque Deus tem muitos nomes, quando o índio está falando com seus deuses, quando o índio está falando com o grande espírito, com o grande pajé, não importa qual o nome que o índio esteja tratando ali, a sua fé, a sua verdade. Quando o índio está rezando, ele está praticando a sua religião. E não importa se tem livro, se tem mandamentos, se tem dogma, se não tem código. É a sua religião, é a religião do índio. Quando o africano, nos cultos de nação na África, está rezando para os orixás, ele está praticando a sua religião. Quando o aborígene australiano está exercendo ali sua prática nativa da espiritualidade, aí ele está praticando a sua religião. Quando o xamã siberiano toca o seu tambor, ele entra em transe. Esse xamã, ele está praticando a sua religião.
Então, religião é aonde o homem coloca a sua fé, onde ele exerce a sua fé. Ali é a sua religião. E onde eu coloco a minha fé, eu ritualizo essa fé. Eu lhe dou uma base de fundamentos teóricos, de maneira que essa fé ritualizada e fundamentada possa servir para muitas outras pessoas. Então, Umbanda tem ritual próprio, único. Umbanda tem fundamento. Umbanda se autoexplica. Isso quer dizer que Umbanda tem a sua teologia, Umbanda tem a sua doutrina, Umbanda tem o seu ritual. A Umbanda tem elementos de outras religiões? Tem, mas todas as religiões têm elementos de outras religiões. Se você olhar mais uma vez o catolicismo, esse é o exemplo mais fácil de dar aqui. Podemos pensar assim, de onde vêm os anjos católicos? Os anjos católicos, para quem não sabe, vêm do judaísmo. De onde vem o Velho Testamento? Vem do judaísmo. De onde vem Jesus? Vem do judaísmo. De onde vem a estrutura sacerdotal católica? Vem da cultura romana. As próprias vestimentas, a própria estrutura do templo é a escultura de imagem dos santos. Tudo isso é estrutura romana e não judaica. Então todas as religiões bebem das fontes de outras religiões. A questão é, cada religião é uma visão particular do universo, da realidade que nos cerca. Cada religião é uma diferente da maneira de dar sentido para a vida por meio do sagrado, do transcendente, do divino. Então a Umbanda ela pode cultuar os orixás, assim como no Candomblé. Mas a Umbanda tem a sua maneira de cultuar, ver e entender esses orixás. A Umbanda se relaciona com os espíritos assim como o espiritismo, mas a Umbanda tem a maneira própria de se relacionar com os espíritos, diferente do espiritismo. A Umbanda reza para os santos católicos, mas de uma maneira própria e única. Então, isso diz que esta é uma religião porque aqui está a nossa fé ritualizada, fundamentada em sociedade, em comunidade. E temos uma visão única, uma visão própria, uma visão de uma identidade umbandista, uma forma umbandista de ver, fazer e praticar. E nesta aula é isso que eu queria dizer para você. E eu venho pedir muita calma mais uma vez, porque temos aí 1 ano de curso pela frente, temos um programa, um cronograma a ser seguido e gostaria que, por favor, se atentem a esse programa, aos temas, aos assuntos. Nós estamos só no início, só no começo, muita paciência, explicando aqui neste início o que é teologia, o que é religião, o que é seita, para vocês já saberem diferenciar isso e saber o que de fato é. E logo em breve já vamos falar também as diferenças entre a Umbanda e o Candomblé, a Umbanda e o Espiritismo, Umbanda e xamanismo. Depois a gente vai falar de mediunidade, vamos falar de Deus, vamos falar de divindades. Tudo tem a sua hora. Eu sei que muito estão ansiosos para seguir em frente, para fazer suas perguntas, para questionar, para falar um pouco de tudo. Mas paciência. Aqui eu peço que vocês façam as perguntas pertinentes, a esta semana, ao que foi dito aqui. Segura a ansiedade, a curiosidade, tenta focar no tema de cada semana. Coloque sua atenção em cada aula, em cada tema, em cada assunto. E eu vou recomendando as leituras também, conforme for passando aqui as aulas em cada semana. Então sempre procure aqui na plataforma textos complementares, pode estar abaixo do vídeo ou pode estar em formato PDF também para você baixar para o seu dispositivo. Podemos ter tudo isso numa página só de aula. Podemos ter o vídeo, podemos ter os textos, podemos ter os PDFs, podemos ter audiobooks. Então vá procurando, vá pesquisando dentro de cada aula para você ir encontrando esses materiais de apoio que vão dar sustentação a toda a nossa jornada aí dentro da teologia de Umbanda. Tá bom? Gratidão, axé, saravá. Até a próxima aula.